Ok, estamos nos bastidores, pessoal. Estamos nos preparando aqui para entrar ao vivo. E estamos ao vivo. Ok, muito boa noite aos nossos web espectadores. Eu sou Maria Ângela, pesquisadora do Laboratório Nacional de Astrofísica, e é o único instituto desse Ministério, MCTI, no estado de Minas Gerais. E é em nome do LNA que eu dou as boas-vindas a todos vocês e a nossa palestrante dessa noite, professora doutora Juliana Capistrano. Vale reforçar que esse é o novo formato dos nossos queridos sábados crescentes, nesse tempo de distanciamento social. O tema de hoje, ele mexe com a nossa curiosidade, a nossa imaginação, nossas histórias, lendas, mitos que ligam os céus à terra. O homem tem olhado para o céu desde o começo do seu tempo. E desde então, o céu tem permeado vários aspectos da sua vida. Hoje, para falar de mitologia, nós temos então a participação da professora doutora Juliana Capistrano. Boa noite, Juliana. Muito obrigada por estar conosco hoje e compartilhar seus conhecimentos. Boa noite, Maria Ângela. Boa noite. Como é que você falou? Web espectadores. Web espectadores. Ok, eu acho que essa noite está prometendo ser assim onírica, mágica, não é mesmo? Tomara que não cause pesadelo em ninguém, porque as histórias não são todas bonitinhas, né? Não são todas assim amáveis, vamos dizer assim. Aí, ó, é isso aí. Bom, mas são as verdadeiras histórias do passado da humanidade, né? Isso daí está aí. E falando em passado, eu me lembrei de Fernando Pessoa. Você escolheu como subtítulo uma frase de Fernando Pessoa. O que te levou a escolher essa frase? O que você tinha em mente? Eu não vou te falar agora, faz parte da apresentação, eu vou explicar esse verso desse poema. Vou explicar direitinho, ninguém vai embora sem saber. Ótimo, suspense, pessoal. Hoje temos até suspense aqui. Essa Juliana. Mas quem é a Juliana, afinal? Bom, ela me passou um currículo enxuto, curtinho. Deixa eu dar uma olhadinha no Lattes para dar uma recheada um pouco melhor, que ela merece. Né? Ela é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Ela é licenciada em Letras pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, a FEP. É mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Você disse algo, Juliana? Não. Então, deu eco aqui. Ela é doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e atualmente ela é assessora de comunicação do Laboratório Nacional de Astrofísica. E também é professora. Ela é professora nos cursos de Letras, Pedagogia e Direito da FEP, Centro Universitário de Itajubá, e é também professora do curso de pós-graduação em Ensino, Literatura, Leitura, Produção e Revisão de Textos. Pessoal, nós estamos em ótimas mãos hoje. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa convidada de hoje, a professora doutora Juliana Capistrano. Juliana, são todos seus. Boa noite a todos. Eu gosto de falar já compartilhando a minha apresentação, então eu já vou colocá-la aqui. Vamos ver se ela... A gente treina, e na hora... Bom, em primeiro lugar... Tá certo? Um pouco lenta a conexão. Ainda não apareceu, não. Não? Você está ainda no diretório. Então, é porque realmente ainda não vai aparecer. Espera aí. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente
Ensaia, 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 e na hora de fazer o negócio... Mas é assim mesmo, senão não tem graça. Bom, enquanto a Juliana fica desesperada lá, eu vou contando para vocês que a Juliana é uma excelente profissional, não só na parte de línguas, mas também, não só português, mas também inglês, e ela é uma assessora de comunicação social e também relações públicas do LNA. Está conosco há bastante tempo, é uma peça fundamental no dia a dia põe do bastante LNA, e aí tempo a apresentação... ok, sua apresentação já está sendo vista por nós. Tá. Obrigada. Eu queria só um minutinho, Maria Ângela. Ela quer mais elogio. Não, é que o Fábio está aqui do meu lado e tem o delay, né? Tem o delay da apresentação. Então, ele está maluquinho aqui, porque o que eu estou falando, ele não está vendo lá ainda. Então, eu queria, antes de iniciar, eu queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui, né, com a Maria Ângela, que é uma pessoa que eu gosto muito, e gostaria de agradecer essa oportunidade, de poder compartilhar com vocês as histórias que eu aprendi ainda muito criança, quando eu fugia, e, bem da verdade, eu ainda fujo para dentro dos livros. Tudo que eu sei de mitologia, eu aprendi sozinha, é o que chamam por aí de autodidata, e isso é uma grande mentira, porque eu não aprendi sozinha coisa nenhuma, eu aprendi com os grandes escritores, né, que organizaram os mitos e que fizeram os catálogos, né, como Hesíodo, Apolodoro, e os outros que adaptaram essas histórias para ainda as crianças. Né? Então, comecei muito cedo e embora eu trabalhe no LNA há muitos anos, eu tive poucas oportunidades de compartilhar esses conhecimentos, né, culturais, literários, para dentro das atividades da instituição. Obviamente que todas as oportunidades que foram oferecidas foram aproveitadas, né? Então, eu agradeço demais essa oportunidade e eu gostaria de dizer que para essa apresentação de hoje, como o catálogo de mitos é uma coisa, assim, impressionante, de vasto, né? Eu precisei fazer um recorte, não é? E o recorte nosso, que eu escolhi para fazer, é as apresentações dos mitos ligados aos nomes dos planetas do nosso sistema solar. Em outras oportunidades, e aqui eu me coloco à disposição, caso haja interesse, a gente pode falar de outras tantas narrativas mitológicas, principalmente aquelas ligadas aos homens e não somente aos deuses, né, que são, na verdade, as que me interessam mais, né, os mitos ligados às histórias humanas, né, Édipo, a Oresteia, com a história do Orestes, mas a história que nós vamos contar aqui hoje, dos nomes ligados aos planetas, elas são extremamente interessantes, né? Então, o introito, o exórdio, a introdução dessa apresentação, antes da gente começar, ela pede duas explicações, né? Uma, Maria Ângela, é ligada àquela... Uma é aquela ligada a aquilo que você me perguntou, ao título da apresentação, né? Na verdade, o subtítulo que eu usei, que traz um verso do poeta português Fernando Pessoa. Esse verso, ele o mito é o nada que é tudo. É o primeiro verso de um poema e ele é um oxímoro. O oxímoro é uma figura de linguagem que pode ser definida como um paradoxo, assim, no seu grau máximo, né? A união de duas palavras ou duas ideias que têm sentido oposto e que parecem se excluir, mas que no contexto reforçam a expressão, né? Então, aqui, essas duas ideias de sentido oposto, elas são representadas pelo nada e pelo tudo.
Esse poema, ele integra a obra Mensagem do autor, né, do Fernando Pessoa. E vocês vão me dar licença, embora não seja o foco aqui do estudo, para que eu possa explicar esse primeiro verso, que é o subtítulo da palestra, eu preciso apresentar o poema todo, né? Então, o mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim, a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Né? Então, esse poema ele é intitulado Ulisses, né? Para quem não se lembra, Ulisses, assim, de uma maneira bem resumida, né? Para explicar, Mensagem, que é esse livro, é um livro de poemas épicos. Né? Esses poemas, eles resgatam a história de Portugal, e esse poema, especificamente, atribui a Ulisses a fundação de Lisboa. Né? Essa atribuição a Ulisses, a fundação de Lisboa, é o resgate de uma lenda que existia, que ao voltar da Guerra de Troia, Ulisses teria passado por terras portuguesas e fundado a capital, Lisboa. Né? Para quem não se recorda, Ulisses é o nome romano para Odisseu, né? Que é o protagonista da epopeia de Homero, Odisseia. Então, esse poema, ele integra o livro Mensagem, do Fernando Pessoa, que foi o único livro, Fernando Pessoa Ortônimo, publicado por ele, e de uma maneira bem simples, ele, para explicar esse paradoxo, né, a gente pode dizer assim, que alguém que não existiu, né, que é Ulisses, que é um mito, e que, portanto, não pôde ter vindo criar Lisboa, fundar Lisboa, ainda assim bastou para criar os portugueses e, consequentemente, nós. Né? Então, de uma forma resumida, assim, o que não tem consistência, que é o nada, adquire a materialidade e a relevância, que é o tudo. Aquilo que oculta a realidade, aquilo que esconde a realidade, tá? Serve ao mesmo tempo para revelar essa realidade. O Heráclito, que é um filósofo, ele dizia que o mito, ele não fala e nem esconde, ele indica por meio de sinais. E aí nós, então, os leitores, temos que decifrar esses sinais. Esse verso, e aí vem a segunda explicação, né? Esse verso, ele está ligado à contextualização do significado de mito. Então, para falar de mito, a gente precisa fazer um retorno na história, né? E ir lá para a filosofia, antes dos filósofos pré-socráticos. Naquela época, antes dos pré-socráticos, os homens atribuíam a origem do ser, a origem do mundo, aos deuses da mitologia, dessa época que a gente está falando, né? O Tales de Mileto, ele foi o primeiro filósofo que questionou a explicação racional para as coisas sem ter a influência da mitologia. Todos os pré-socráticos, eu não lembro de todos, mas eu lembro do Heráclito, do Demócrito, do Pitágoras, do Parmênides, todos eles buscaram respostas sobre a origem do ser e do mundo usando os elementos da natureza, tentando usar a lógica e a razão. Então, assim, mito, para aquilo que a gente propõe aqui, é uma narrativa que procura explicar alguma coisa da realidade. O mito, ele tenta traduzir determinadas formas de compreender a realidade. Ele é uma reflexão para entender o que nós somos
e o que nos comporta, e como a gente se comporta, como nos comportamos em relação ao mundo. E aí a gente tem que chamar atenção para uma coisa, né? Aqui eu faço uma pausa e entro em, não é em confronto, né? Eu questiono as pessoas que acham o mito, as histórias mitológicas, bobagem e ultrapassadas e desnecessárias, né? Eles não estão sendo nem novos falando isso, né? Platão também já não achava graça nenhuma, mas eu preciso chamar a atenção das pessoas para uma coisa. Os pensamentos, eles são produzidos num universo que está intimamente ligado ao processo de história que produz esse pensamento. Então, o pensamento está ligado à materialidade histórica em que eles são produzidos. Né? Quem ensina para a gente isso é o Marx e o Engels no livro A Ideologia Alemã, e é dentro desse contexto, né, que a gente tem que entender essas narrativas. Porque o que nós vamos apresentar aqui são narrativas para entender o que somos e como compreendemos a realidade. Nesse ponto, né, a gente encontra a astronomia, que é, como já dizia meu chefe comigo ontem, né, per si, a busca de quem somos. Tá? Então, a mitologia é esse conjunto dessas explicações, né, em um momento histórico que a humanidade não tinha maturidade científica para responder sobre a origem do ser e do mundo. Mas, ao passo que a ciência veio, ela não desacredita a mitologia, ela não deve desacreditar a mitologia, porque ela serve para outras tantas coisas, né? Todos os povos, eles têm o seu conjunto de mitos, todos eles. E aí, como a gente fez um recorte ligado ao nome dos planetas para poder atrelar, né, o Laboratório Nacional de Astrofísica, a gente podia ter escolhido, porque o céu todo é povoado de mitos, mas eu escolhi esse recorte e aí, por conta dos nomes dos planetas, eu sou obrigada a falar sobre a mitologia greco-romana. E aí eu tenho uma notícia meio ruim para dar. Eu não entendo de outra mitologia. Eu não entendo de mitologia tupi-guarani, eu não entendo de mitologia nórdica. Tudo que eu sei do Thor, do Odin, eu sei assistindo série Vikings, ou então dos filmes do Thor, eu só sei falar de mitologia greco-romana. Tá? Então, ainda nem cheguei no que a gente vai falar, né? E aí eu preciso dizer também que os teóricos da narratologia, que é um ramo ativo da teoria literária, uma das disciplinas que eu dou aula no curso de letras da FEP, eles que vão me desculpar, mas a narrativa ela não é só uma matéria acadêmica. Existe, né, sempre existiu um impulso humano em contar e ouvir histórias, né? Os mitos estão aí, as 1001 Noites da Sherazade estão aí para não me deixarem mentir. E aí o que eu peço, na verdade, a teoria da narrativa e a todos os teóricos da teoria da narrativa, né? Desde Aristóteles, que foi o primeiro que falou sobre isso, até Lukács, passando por Adorno, Bachelard, Bakhtin, Todorov, Auerbach, e não sei mais quem eu lembro agora, além de pedir licença, né, eu peço competência narrativa para contar as histórias da origem do universo e dos deuses que nomeiam os planetas de nosso sistema solar. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado, não tem como eu parar e falar, olha, isso é isso, aquilo é aquilo, isso aqui, quem falou isso foi fulano, né? Mas tudo que está aqui, que vai ser falado aqui, está baseado nos livros
do Hesíodo, principalmente a Teogonia, que é a origem dos deuses, né, da Biblioteca do Apolodoro, alguma coisa, talvez, que escape aqui de Homero, da Ilíada e da Odisseia, que são os livros que eu conheço mais, porque eu dou aula disso, né? E, sobretudo, nas releituras modernas dos mitos gregos, né, dos estudiosos, como Thomas Bulfinch, o Vernon, e todos os outros que falam sobre... A gente tem uma biblioteca enorme sobre isso, já que gosta do tema, tem uma biblioteca gigante, né, sobre essas coisas. Bom, entrando no assunto, mas ainda não lá, ainda no introito, alguns planetas, eles são conhecidos desde a antiguidade, né? Os sumérios é aquele povo que habitava ali entre o Tigre e o Eufrates, né, a Mesopotâmia, hoje ali o Iraque. Há 5.000 anos, os sumérios foram os primeiros a dar nome, a batizar alguns planetas que eles viam a olho nu. E, obviamente, que eles não sabiam que eram planetas, eles acreditavam que eram deuses, porque enquanto as outras estrelas ficavam paradas, esses deuses, né, entre aspas, eles se moviam. Né? Séculos depois, os gregos vão adaptar os nomes dos planetas de acordo com as suas próprias divindades e com as suas características, eles vão batizar. E daí a gente tem, né, nós vamos falar mais detidamente sobre eles depois, mas a gente tem, por exemplo, aquele que se movia mais rápido, não é? Foi batizado de Mercúrio, porque Mercúrio era o Hermes para os gregos, ele era um mensageiro. Não é? A mais brilhante, a estrela mais brilhante, a mais bonita, portanto, vai ser batizada de Vênus, né, que é Afrodite, a deusa da beleza. Aquela estrela vermelha, cor de sangue, vai ganhar o nome do deus da guerra, que é o Marte, ou Ares. Né? E o maior de todos vai ser o senhor do Olimpo, né? Júpiter ou Zeus, para quem gosta mais dos nomes romanos, e aquele que vai se mover mais devagar, né? Vai levar o nome do senhor do tempo, que é Crono ou Saturno. Então, esses já eram conhecidos desde a antiguidade, e quando um planeta azul foi descoberto em 1781, seguindo, né, a nomenclatura dos deuses romanos, batizaram esse planeta de Urano, porque ele era azul, então ele representava o céu, Urano era o céu, né? Netuno foi visto em 1846 e vai receber o nome do deus dos oceanos, que em grego é Poseidon, né? E daí a gente tem o caso do coitado do Plutão, que foi rebaixado a planeta anão, deixou de ser planeta, foi rebaixado em 2006, e Plutão é o nome do deus dos mortos, né? Conhecido pelos gregos como o deus Ares. Vocês devem ter percebido que para cada planeta, eu dei um nome romano e um nome grego, né? Os romanos, eles, quando se transformaram no grande império romano, eles conquistaram a Grécia e eles se apropriaram e expandiram a cultura helênica. Quando eles fizeram isso, eles rebatizaram os mitos, e por isso eles têm sempre dois nomes, né? O nome grego e o nome romano. Bom, finalmente, depois de uma exposição de 20 minutos, a gente finalmente chega às nossas histórias de fato, tá? Então, eu vou tentar organizar assim, eu tentei, né, organizar, porque já está pronto, vou tentar apresentar numa ordem que eu achei razoável, tá, de apresentar. Primeira coisa que eu preciso dizer é que, diferentemente de outras culturas, inclusive a nossa, judaico-cristã, os gregos, eles não acreditavam que a origem do universo teve um início e vai ter um fim. Eles acreditavam na ideia de tempo sempre presente e de um universo que não foi criado por um Deus específico. Então, para eles, no começo de tudo, né, era o que eles chamaram de caos. A gente tem essa palavra no nosso dicionário, né? Aqui no meu slide está grafado com a grafia grega, mas grega nada, romana.
Mas o caos, ele significava a desordem, como significa para a gente ainda, né? O caos, ele era um abismo, um vazio escuro, sem forma, ilimitado, sem fim, né? E dessa desordem, o universo vai se ordenar e vai se tornar aquilo que a gente hoje conhece como cosmos, tá? Primeiro, e aí eu quero dizer para vocês, gente, que eu recortei as histórias de acordo com os planetas, né? Foram criados outros seres, tá? Mas eu só vou falar daqueles que cabem dentro do nosso recorte. Então, primeiro vem Gaia, né? O Hesíodo, ele coloca lá no seu livro, na Teogonia, né? Pois bem, no princípio nasceu o caos, depois Gaia, de amplo seio, a eterna base de tudo, né? Gaia é a nossa Terra. Essa imagem bonita aqui da NASA, não se preocupe com as imagens, viu? São todas livres, não tem nenhum problema com elas, não. Essa imagem aqui é da Terra, né? Gaia é a nossa Terra. Ela surge do próprio caos, né? E, de certa forma, Gaia representa o contrário do caos, né? A Gaia, ela é firme, ela é nítida, ela é estável, ela é precisa, né? Ela é o chão do mundo, enquanto o caos é abismo, né? Desordem. E aí, a Gaia vai gerar, sem precisar de ninguém, né? Ela vai gerar, somente com a ajuda de Eros, que é outro ser que surgiu também, sem precisar de ninguém, mas nós não vamos falar dele, nós vamos dizer somente que esse Eros não é aquele cupido burro, não é aquele menino de flecha, tido como filho da Afrodite, que sai flechando todo mundo. Esse Eros aqui, a qual eu me refiro, é o amor primordial, né? Aquele que vai unir os seres sem estar ligado à questão sexual. Tá? Então, Gaia, ela vai gerar um personagem muito importante. Essa figura já estava dentro dela e ao sair de dentro dela, ele vai se transformar em seu duplo e o seu contrário. Ele vai ser o céu. Né? Então, enquanto Gaia é terra, né, ela vai gerar o seu duplo e o seu contrário, Urano, né? Também conhecido como céu. Então, aqui a gente tem Gaia, e depois nós vamos ter Urano. Então, Urano é uma réplica do mesmo tamanho da Gaia, ele é firme e sólido como ela é. E aí, eles vão se tornar dois planos superpostos, né? Peguem as mãos assim, coloca palma com palma, né? É Gaia e Urano. Eles são dois planos superpostos do universo. Gaia é o chão, né? E Urano é o teto. E Urano vai se deitar sobre Gaia, e da conjunção dessas duas forças, desses dois seres divinos, vão nascer outros seres diferentes deles. Isso é importante, né? Porque vai nascer aí a primeira dinastia de deuses individuais, assim, bem próximos dos humanos, né? O problema desse relacionamento é que os filhos de ambos, eles vão ser impedidos de sair do ventre da mãe. Porque Urano não deixa de cobrir Gaia nem um instante, então ele não dá espaço para ela. Não é? De novo, como se você colocasse uma palma da mão contra a outra, não é? E Urano ali comprimindo Gaia o tempo todo e não permitindo que os seus filhos saíssem do ventre da mãe. Juntos, né, eles têm 3 tipos de linhagem, e aí que eu falo para vocês, espero que vocês não tenham pesadelos, né? Eles dão origem
há 3 tipos de criaturas, né, que são muito usadas, são muito faladas e comentadas, né, na literatura, nos games, nas histórias em quadrinhos, né? Esse aqui são os famosos ciclopes. A primeira geração de ciclopes é um trio, né? São 3. Eles geram também os hecatônquiros, ou sem braços, ou sentimanos. Eu tentei pegar as imagens menos feias, tá? Porque eles são realmente assombrosos. Eles são monstros, né, na verdade. E os sem braços, né, os sentimanos, eles também são 3, tá? E, por último, essa imagem aqui, personificando os titãs e as titânidas, né? Os titãs são 6 homens, e as titânidas também são 6, só que 6 mulheres. Eu não preciso nem dizer a vocês que cada um desses seres tem as suas histórias, né? Todas elas dão origem a outros sem fim de mitos, muitas e muitas histórias, mas nós vamos nos concentrar aqui agora no mais jovem dos titãs, no caçula deles, cujo nome é Saturno, né? O nome de um dos nossos planetas. O nome grego dele é Crono, tá? A história de Crono, ela tem relação, né, com o Gaia e Urano, os pais, né, porque Gaia, ela está furiosa porque Urano a submete, né, a essa prisão dos filhos, né? Ele tem medo dos filhos, Urano. Então, ele mantém todos eles presos no ventre da mãe. Gaia, então, furiosa com essa história, ela vai criar, né, conceber dentro dela mesma um instrumento, um tipo de foice, e vai dar essa foice na mão do jovem Saturno. Quando Gaia dá essa foice na mão do filho caçula, ela diz a ele o que fazer, né? Então, quando Urano se deita novamente sobre Gaia, Saturno vai, corta as partes sexuais do pai, e esse pai, ao ser castrado, né, ele vai se afastar rapidamente de Gaia, e ele vai se instalar bem no alto do mundo, e de lá ele não vai sair mais, né? E aí ele forma, então, a abóboda celeste. E assim que os gregos, né, explicavam o surgimento, o afastamento, né, da terra e do céu. Esse Cronos, né, o Saturno, ele é o responsável, então, por separar o céu da terra, né? E daí ele vai libertar os irmãos do ventre da mãe. Quando ele tira, né, o céu de cima, Urano, de cima de Gaia, os irmãos podem sair de dentro dela. Só que do sangue caído na Terra, a partir da castração de Urano, desse sangue vão nascer outras tantas criaturas mitológicas e, consequentemente, outras 1000 narrativas, né? O membro castrado e jogado no mar, combinado com a espuma do oceano, vai dar origem a uma criatura fantástica, né? Vênus, ou Afrodite, nossa deusa, né, do amor. A gente tem aqui no slide uma tela do pintor italiano Sandro Botticelli, né? E ela retrata essa tela o momento posterior ao nascimento da deusa. Ela nasceu, né, dessa espuma do sêmen do Urano misturada à espuma do mar,
E nesse momento da tela, ela é levada para a terra firme assim que surge das águas do mar, né? Obviamente que essa tela se chama O Nascimento de Vênus, e ela é uma obra do Renascimento, tá? Então, aqui nesse quadradinho, nesse retângulo dourado aqui, a gente tem Vênus, né? Ela procura esconder a sua nudez com as mãos, né, com os cabelos. A gente tem outros retratos da Vênus não tão pudica assim, por isso essa é uma das imagens chamada de Vênus pudica, né? Aqui do lado direito, para ajudar a Vênus a se cobrir, com o manto, né, todo delicado, todo pintado com flores e tal, nós temos uma das horas, né? Esse mito das horas, ele personifica uma das estações do ano. Do lado, para quem olha para a tela, do lado esquerdo, nós vemos Zéfiro, e ele está soprando, né, a Afrodite para a margem. Zéfiro é um vento, é o nome de um vento, né, um vento oeste, e ele vem abraçado à sua companheira, a sua consorte chamada Clóris. A concha que traz Vênus, ela remete ao símbolo do feminino, né? O feminino que concebe, o feminino que é um vaso, o feminino que guarda, né? E o Zéfiro, ele, quando ele assopra, vem com ele rosas, né? E a rosa, ela é tida como a flor da deusa. E lembra sempre que ela é linda, né? O amor é lindo, porque a Vênus personifica o amor, mas também tem espinhos, ou seja, o amor é lindo, mas ele também pode ferir. Tá? É óbvio que eu não tenho pretensão nenhuma de fazer aqui nenhuma uma análise completa desse quadro, tá aqui só para ilustrar, igual a esse do Botticelli, com esse tema mitológico do nascimento de Vênus, nós temos outros tantos, né? Mas eu queria mostrar para vocês, né, como que a deusa do amor foi gerada de uma maneira toda inusitada, né? E essa palavra, Vênus, traz para a nossa língua uma série de outras palavras, como venerar, né? Venerar é adorar Vênus. Nós temos as palavras ligadas ao afrodisíaco, né, que é de Afrodite, que é a mesma deusa. Aí nós temos os nomes, né, de monte de Vênus, camisa de Vênus, e uma série de outras palavras ligadas a esse mito. A Afrodite, né, Vênus, ela é uma personagem de várias narrativas, e eu queria citar aqui a importância da sua participação na Guerra de Troia. Né? É a Afrodite que oferece a Paris o amor da mulher mais linda da Terra, caso esse príncipe, né, de Troia, o Paris, desse a Vênus o pomo de ouro que foi oferecida por Eris, a deusa da discórdia. Essa narrativa é interessantíssima, né, mas, infelizmente, ela não cabe aqui. E o que me resta dizer a vocês é que Paris vai escolher, então, Afrodite, né? Existem outras deusas na jogada que ofereceram outras duas coisas para ele, e ao escolher Afrodite como a deusa mais bela, ele pede a paixão de Helena, já que foi isso que Afrodite jurou para ele: olha, se você me escolher, eu te dou o amor da mulher que você quiser. E aí ele pede a paixão da Helena, só que Helena era mulher de Menelau, que era rei de Esparta. Então, Paris vai raptar Helena, vai levar Helena para Troia, isso vai dar origem à guerra e a tantas outras narrativas mitológicas. Infelizmente, isso fica para uma outra ocasião, nós não vamos conseguir falar disso aqui agora, tá? Seguindo aí na nossa história, né, então a gente tem os titãs libertos, né, do ventre da Terra, do ventre de Gaia, né? Mas a história de Crono continua, a gente não terminou ainda com Saturno, né? Após a separação que ele faz, né, o Saturno faz do céu e da Terra, né, de Gaia e de Urano,
Surge, então, um espaço, né? O mundo vai se organizar, e aí tem o mundo subterrâneo, a vasta terra, os mares, os rios, né? Os titãs e as titânidas vão ocupar o céu, e tudo parece caminhar muito bem, né? Mas Urano, quando foi castrado, ele lançou uma maldição contra seus filhos, né? E Saturno vai pagar essa dívida com as Eríneas, né, que são entidades vingadoras nascidas da própria castração, daquele sangue que cai, né, do Urano, ele dá origem a entidades, a divindades vingadoras, que são as Eríneas, né, e que vão vingar Urano. Então, a mitologia adora uma maldição, né, adora Aliás, os povos antigos, né, porque a nossa Bíblia, ela traz também essa coisa da maldição familiar, né, ela traz, logo lá no começo, ela já fala dessa coisa da maldição familiar. Então, o Saturno, ele fica com essa preocupação, né, eu tenho que ficar de olho, eu tenho que ficar bem atento, porque eu tenho uma dívida a pagar, e as Eríneas não vão me deixar em paz, né? Só que o Saturno, então, ele vai se casar com Reia, né? E aí Reia e Gaia são duas forças primordiais muito próximas, né? Reia, apesar de também ser terra, ela apresenta um aspecto mais humanizado, mais próximo do homem. Mesmo assim, Reia e Gaia são muito próximas, né? São muito semelhantes. E aí eu falo, alô, pessoal da psicologia, né? Como se chama mesmo essa busca das características da mãe na esposa? Né? Porque Gaia e Reia, Gaia, mãe de Crono, e Reia, a esposa, elas são praticamente a mesma coisa, né? Como é que chama isso? Projeção? Bom, não sei. O que eu sei é que o Saturno, né, o Crono, vai se unir à Reia e eles vão dar início, então, à segunda geração de deuses individualizados, né? E aí eu chamo novamente, alô, pessoal da psicologia, Saturno vai, então, repetir o comportamento do pai, né? Repetição de padrão comportamental, com medo da maldição que foi lançada sobre ele, extremamente ciumento, zeloso do seu poder, né? O que ele faz? Ele não segura os filhos dentro de Reia, como o pai dele fez, né? Ele começa a engolir os próprios filhos, escondendo-os na barriga, tá? E aí, gente, perdão pela imagem horrorosa que eu vou mostrar agora. Espero que vocês não tenham pesadelo por isso. Né? Eu vou mostrá-la bem devagar, para vocês irem se acostumando. A gente tem aqui à direita uma tela, um quadro, pintado por um pintor espanhol chamado Goya, e o nome é Saturno Devorando um Filho. A gente tem aqui bem, assim, a humanização do Deus, né? Saturno aqui a gente vê, apesar do horror do ato, a gente vê que ele faz isso com extremo medo, né? Então ele representa o medo. E ao mesmo tempo é muito interessante porque é o Deus do tempo, não é? É a representação do Deus do tempo, mostrando para a gente que todos nós vamos ser devorados pelo tempo, né? Saturno é o Deus do tempo. Então, da mesma forma que Gaia, Reia, né, não fica satisfeita com os filhos, obviamente, presos no interior de Saturno. E aí, de novo, né, quando o seu sexto filho está para nascer, Reia vai até a ilha de Creta e dá à luz às escondidas. Pega esse menino que nasceu, vai deixar aos cuidados das não sei falar esse nome, Naiânadas, que são seres divinos, né, elas que vão cuidar dele.
elas vão esconder essas crianças, vão criar essa criança que é ninguém mais, ninguém menos que Júpiter, né? Ou seja, Zeus, aquele que vai se tornar o senhor do Olimpo. Óbvio que Saturno sabia que Reia estava esperando um filho, ela pega uma pedra, envolve a pedra com panos, né, dá a Cronos, que engole o filho sem nem perceber que estava engolindo uma pedra, né? E daí a gente chega então, né, em contato com o grande Zeus, né, o deus Júpiter, né, o nome dele romano é Júpiter. Ele vai crescer nessa ilha, né, e quando ele vai alcançar a maturidade, com a ajuda da mãe, ele faz com que o pai vomite os irmãos. Obviamente, gente, eu estou contando, né, as histórias assim, é claro que existem, por conta do tempo, eu estou encurtando muita coisa, mas a gente tem que ver que Zeus, ele é a personificação da astúcia, ele é extremamente astuto, não é? Ele tem aquilo que os gregos chamam de metes, é uma forma de inteligência estratégica, é uma inteligência que ela planeja, né? Ela prevê as coisas antes que elas aconteçam, né? Então, o filho caçula novamente, né? Vai destronar o pai, porque ele vai fazer com que o pai vomite os irmãos, ele vai juntar todos os irmãos e vai dar início a uma guerra, né? Que tem de um lado os titãs, os irmãos, né, do pai, os irmãos de Saturno, e de outro lado, os deuses do Olimpo, que são os irmãos de Zeus, né? Então, começa aquilo que ficou batizado de titanomaquia, ou seja, a guerra entre os titãs e os deuses olímpicos, né? A titanomaquia, ela é uma guerra que vai transcorrer durante muito tempo, e durante muito tempo sem vencedores, né? Zeus, então, aconselhado por Gaia, ele vai libertar os irmãos dos titãs. Urano, ele prendeu, né, no Tártaro, que é um dos infernos dos gregos, ele prendeu os ciclopes e os sem braços, os centimanos. E eles vão entrar na guerra ao lado de Zeus. E aí, nesse momento, né, em que Zeus liberta essas criaturas, elas ficam extremamente gratas e passam, então, a lutar do lado deles, e a guerra, ela sofre um desequilíbrio, né? E daí vai acontecer, né, uma dura batalha, e o mundo vai retornar ao estado caótico, vai voltar àquele estado de desordem original. A vitória de Zeus, e aí nesse momento ele ganha, né, é uma maneira de representar a recriação do mundo, né? Então agora o mundo vai ser ordenado por um novo rei, não é? E muito interessante notar que o Saturno, ele não queria ser sucedido pelos seus filhos, né? Ele vai bloquear a progenitura do seu próprio ventre, né? Demonstrando uma vontade imensa do quê? De manter o poder, de permanecer soberano. Ele é o primeiro político, o primeiro a pensar de forma astuciosa, né, nessa manutenção de poder. Diferente de quem? De Zeus, né? Zeus, ele é escolhido pelos seus pares. Apesar dele ser o irmão mais novo, né, é em volta dele que se reúnem as forças, né, e estrategicamente
é ele que consegue vencer a batalha contra os titãs. Então, ao ser escolhido pelos seus pares, ele distribui os reinos entre aqueles que mereciam. E ele até manteve algumas forças titânicas que não tomaram partido, não se aliaram a nenhum dos lados, né? Então ele vai dar o reino das águas ao irmão Poseidon, que é Netuno, né, um dos nossos planetas, e vai dar o reino dos mortos ao irmão Hades, que é Plutão, o nosso planeta rebaixado. Cabe a Zeus, ser o senhor de todos os reinos, né? O senhor do Olimpo. A ele são atribuídas a origem de vários mitos, né? Como Atena e Minerva, que é sua filha, né? A deusa da sabedoria e da guerra justa. Baco, Dionísio, né? O deus do vinho. Ele é o pai de Hércules. Ele é o pai de Helena, né? Numa história interessantíssima de Leda e o Cisne. Ele é pai das musas inspiradoras e inúmeras narrativas, né? Tem até um meme na internet que fala que todos os problemas do Olimpo se resumem a Zeus não ficar quieto no canto dele para não falar nenhuma outra bobagem, tá? Bom, partimos então aqui nesse momento, né? A gente já falou um pouquinho, né? Bastantinho sobre os outros planetas. E aqui, agora, então, a gente vai falar apresentar os deuses que dão nome aos planetas Netuno, Mercúrio, Marte, e nós não vamos rebaixar Plutão, nós vamos falar dele também, porque a gente gosta de Plutão, a gente curte o deus dos mortos, tá? Então, vamos lá, Netuno. Netuno é Poseidon, né? Quem gosta de Aquaman sabe, né? Aquaman é super inspirado nesse deus, né? Tem até o tridente, né? Os ciclopes, que eram exímios ferreiros, eles dão a Zeus o raio, eles dão a Netuno, né? A Poseidon o tridente, e eles dão ao Plutão um elmo, um capacete da invisibilidade, né? Plutão fica invisível. Então, Netuno, ele é o deus dos mares, ele está sempre com esse tridente, e ele tem uma presença constante nas narrativas míticas, uma vez que as suas histórias são marítimas. Obviamente, ele está presente em muitas histórias por conta da geografia grega, né? Ele está presente na história, na Odisseia, todas as divindades marinhas estão, de certa forma, ligadas a ele, né? A gente tem também Mercúrio, né, que tem aqui nesse slide representado por esse pé alado aqui. Mercúrio, ele é Hermes, ele é filho de Zeus e Maia, ele é muito inteligente, ele é muito rápido, ele é, por isso, o mensageiro dos deuses, todos confiam a ele, muitas coisas, né? Ele participa e influencia muitas narrativas, por isso que o planeta Mercúrio tem esse nome, porque gira muito rápido, né? E de Hermes, né, nós temos as palavras que se originam, Hermes dá origem a palavras como hermeticamente, né, hermético, aquilo que é hermeticamente fechado, né, como se fosse uma mensagem que não é violada. Nós temos Herald, em inglês, que dá nome a jornal impresso, e que em português significa arauto, né, que é, na verdade, o mensageiro, tá? Nós temos também o deus Marte, que é Ares, o deus da guerra sangrenta, porque Minerva, Atena, ela também é deusa da guerra, só que ela é deusa da guerra justa, se é que isso existe. Mas o Marte, ele é deus da guerra sangrenta. As luas do planeta Marte se chamam Phobos, né, e Deimos, medo e pânico, né, respectivamente. Phobos e Deimos eram filhos de Marte e Vênus, o deus da guerra, né, que ficava super calmo na presença da sua amada Vênus, que é a deusa
do amor. E nós temos, finalmente, mas não menos importante, Plutão, né, que foi rebaixado à condição de planeta, mas ele é a Hades, deus dos mortos, e há inúmeras histórias relacionadas aos personagens que habitam os infernos, né? O mundo dos mortos é um universo a ser explorado. Não existia um inferno só, não é? E nós temos inúmeras personalidades, personagens, mitos desse universo, né? É uma paixão que o ser humano tem pelo lado mais escuro, né, mais escuro da força, vamos dizer assim. Nós temos os personagens, o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças, né, que vigiava o inferno, não deixava ninguém sair. Nós temos o Caronte, que é o barqueiro, que fazia a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, e aí os gregos sempre tinham que ser enterrados com uma moeda para poder pagar o Caronte, para pagar a travessia. Nós temos inúmeras visitas que o submundo recebeu, nós temos os julgamentos, né, as histórias dos julgamentos, e muitas outras histórias, mas, caminhando já para o fim, né, a que eu mais gosto é uma história ligada à história da esposa de Plutão, chamada Perséfone, né? Nós temos aqui no slide a representação do rapto de Perséfone, né? Esse homem é Plutão e essa moça, ela é Perséfone. O Hades, ele estava à procura de uma esposa, né? E ele rapta Perséfone. Perséfone, ela era filha de Deméter. Deméter era a deusa da agricultura, a deusa responsável por toda a comida que podia ser retirada da terra, né? Com a ausência da filha, a deusa parou de exercer suas atividades divinas e passou a unicamente procurá-la, né? Os homens, então, começaram a passar fome, daí Zeus interveio, né? E pediu a Hades, porque Zeus sabia que Hades tinha raptado, pediu a Hades que devolvesse a filha, né? A essa altura, Perséfone já não queria mais voltar, estava encantada pelo deus dos mortos. Alguns mitos dizem que ela não poderia voltar, pois se havia alimentado do submundo e isso impedia que ela voltasse, impedia o seu retorno. Depois de um concílio, né, de uma reunião dos deuses, resolveram que a menina então ficaria metade do ano com a mãe e a outra metade com o marido, né? Alô, pessoal da psicologia, né? Quando o casal se separa, né? É bem essa relação. Então, o que acontece? Deméter enche a terra de alegria, enche a terra de flores, né? As árvores ficam floridas, dão frutos, para esperar a filha, né? É primavera. E aí, juntas, elas passam todo o verão. Quando Perséfone vai embora, Deméter fica extremamente triste, deixa de cumprir sua obrigação, né? E as folhas, as flores e frutos caem, e aí vem, então, o outono. A saudade aperta muito, né, no inverno, e a vida volta a ser festa quando Perséfone retorna, e nessa história cíclica entre alegria e tristeza, né, eles explicam as 4 estações do ano, tá? Então, aqui a gente tem a mesma estátua, essa estátua de Bernini, né, um escultor super famoso em Roma, é a mesma estátua em outro ângulo, né? E tem aqui também nesse slide um detalhe, né, maravilhoso, né, dos dedos nessa pele, né? Isso é mármore, né? E quem há a dizer que isso é mármore? É uma coisa de louco, né? Então, gente, caminhamos para o fim, falei demais, né? Falei 1 hora. Então, antes de terminar, eu queria dizer para vocês
que Platão, né, no livro República, depois de toda discussão que ele faz sobre o mundo real, se é apenas uma cópia do mundo ideal, e ele afirma que a arte é apenas uma cópia afastada da realidade, né, porque ela é a cópia da cópia, então ela é um mal para a sociedade, porque ela distrai o homem, né, do seu principal objetivo. Antes da gente terminar, eu queria dizer para esse rapaz, né, esse Platão, eu queria dizer duas coisas. A primeira é uma paráfrase do poeta brasileiro Ferreira Goulart, que diz que a arte existe porque a vida não basta. Né? Todo esse conjunto de histórias que eu contei, eles se transformam em arte quando os poetas criam os seus poemas, né, os escultores criam as suas estátuas, os pintores pintam as suas telas. Né? E depois, citando Adélia Prado, uma poeta mineira que eu gosto muito, eu queria dizer que o céu estrelado vale a dor do mundo. Tá? E então, assim, eu encerro a minha fala, né, 8h31, cravado. Agradeço demais a paciência de todo mundo por ter ouvido todas essas histórias, assim, de uma maneira que eu tentei organizar, né, e volto, então, a palavra para Mariângela. Muito grata por essa oportunidade e por essa revisitada nos mitos, né, que eu mesma dei. Perfeito, Juliana. Falei demais. Não, não falou não, você disse que ia falar mais de 70 minutos, eu estou aqui esperando. E pelos comentários que a gente está recebendo, eu tenho a impressão que o pessoal até continuaria, viu? Eu tenho alguns recadinhos para você, obviamente está correndo muito rápido aqui o nome das pessoas na tela, mas professora Luciana, Larissa Caldas, Vitória Helena, aparentemente te conhecem, então uma banda super elogio. Também temos alguns comentários de outros web espectadores, que é o André Falcão, Dante Lacerda, que por acaso acho que é um menino muito simpático, que mora na sua casa também, né? Ok, Gustavo Pinheiro, André Falcão, Marcela Valadares, Walter Veloso, antigo colega meu do IAG, Thelma Fernandes, Adriana Camargo, os Astroloucos, Adílio Duarte, Ricardo Américo, Adriana Camargo, Vitória Helena, ok? Priscila Silva, Thelma Fernandes, enfim, um monte de gente elogiando, Pamela, João Paulo, todo mundo gostou muito da sua apresentação, e eles estão com um pouco de gosto de quero, né, de gosto a pouco, como se diz no Chile, né, gosto de pouca, né, falta mais comida aqui para o nosso espírito. E, Juliana, você foi muito danadinha, né? Você jogou um monte de ganchos. Essa história é interessante, fica para a próxima, não vai dar tempo, né? Eu acho que você acabou de se candidatar para um próximo sábado crescente, talvez no ano que vem, vamos ver, se possível, né? Eu não pretendo deixar você escapar. História para contar a gente tem, de monte, né? Mas a gente arranja um tempinho, né? Eu abro também esse momento, todo mundo continua elogiando você rasgadamente, se é que existe essa palavra. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa diretamente a Juliana, agora é hora de fazer, porque eu ainda posso perguntar. Estão abertos a perguntas. Eu, enquanto as pessoas se candidatam a dizer alguma coisa, eu queria falar, na verdade, 3 coisas. Primeiro, eu queria dar um beijo enorme na minha amiga Marcela, que está lá de Brasília, essa Marcela Rocha Alves Valadares, minha amiga de infância, desde os 12 anos, né? A gente se adora. Queria dar um beijo nela. Queria mandar um beijo para todos os meus alunos que eu estou vendo aí, né? As minhas alunas, meus alunos. E queria mandar um beijo muito especial para minha cunhada, Marília, que está fazendo aniversário hoje. Exato.
Eu amo ela muito, eu amo ela, né? Eu amo minha cunhada de paixão e daqui a pouco eu vou ligar para ela para falar, né, o quanto eu gosto dela. Então, eu queria aproveitar aqui para deixar isso registrado. E mandar um abraço para todo mundo que está aí assistindo, não é? Dizer que, nossa, quanta gente conhecida. A Rose, minha vizinha, nossa, muita gente, Mariângela, a Pamela, minha aluna, a Vitória, a Larissa, uma galera aí. Que ótimo! Fico muito satisfeita. Deixa eu ver aqui. Adriana Camargo faz um comentário. Saturno é referência de tempo. Eu gostaria de entender melhor isso. A relação é com a volta que ele faz no sistema solar? Desculpe a minha ignorância. O que é isso? Mitologicamente falando, né, Saturno ele é o senhor do tempo e colocaram um nome no planeta por conta de ser, de todos aqueles que eles viam, o mais lento, né? Então, assim, não é o astro que deu nome ao mito, é o mito que deu nome ao astro. Então, a questão do tempo, ela está no mito, né? Ele simplesmente foi batizado, né, dado a ele, não é, a pecha, a nomenclatura de senhor do tempo. Como em grego ele é crono, né, aí, para o nosso vocabulário, nós temos crônica, cronômetro, cronologia, todas essas palavras ligadas à questão, ligadas ao vocábulo, né, crono. Agora, dizer a ela por que ele é tido como o senhor do tempo, de fato, no que ela faz aqui, né? A relação é com a volta que ele faz no sistema. Não, foi dado o nome para Saturno porque Saturno era o senhor do tempo. Tem uma pergunta aqui, Mariângela, interessante, ó, Thelma. Thelma Fernandes. Cara professora Juliana, de que maneira a linguagem do mito pode ser utilizada para aproximar os fenômenos astronômicos que ocorrem no céu dos alunos, sem perder a poesia e o valor histórico-cultural tão bem apresentados nessa palestra? É um desafio, mas, assim, cada um tem que encontrar o seu caminho, na verdade. Porque não existe receita para isso, né? Então, se quiser fazer a ligação dos mitos, né, com os astros, precisa sentar e estudar e ver uma maneira de apresentar isso. Né? Eu não tenho receita. Essa apresentação que eu fiz da minha cabeça. Né? Eu recortei e falei, eu vou apresentar os astros, vou apresentar os planetas, e apresentei os planetas, né? Então, tanto que há outras inúmeras histórias que foram deixadas de lado porque não cabiam aqui. Então, não dá para mostrar todas as histórias, é impossível. Tem que escolher, né? E daí é só olhar para o céu, que tudo que tem lá, a maioria, né, está ligada à mitologia, né? Tem muita coisa também nomeada com personagens de Shakespeare, mas que daí não é mitologia, mas aí a gente vai para outra seara, né? Mas a maioria é ligada à mitologia, é só escolher o astro, é só escolher o corpo celeste, é só escolher e estudar o mito, não tem receita para isso. Obrigada, Juliana. Temos aqui um flerte ao vivo,
Ricardo Américo, ele vai sugerir ao pessoal do Clube de Astronomia de São Paulo, nosso querido CASP, que sempre nos prestigia todos os anos, ao longo dos 20 anos aí, né, de portas abertas no Observatório do Pico dos Dias, ele vai sugerir para o pessoal do CASP para que a professora Juliana nos agracie com essa excepcional palestra. Então, agora, eu não sou sua manager. Ok. Ricardo, vou responder a sua colocação e você tem uma outra pergunta aqui que você fala das referências bibliográficas. Então, eu já vou falar das duas. Primeiro, me chama que eu vou. Não sou o Sidney Magal, mas me chama que eu vou, é lógico. A gente tem que esperar passar, né, esse período de desastroso aí que a gente está vivendo, mas vou com o maior prazer do mundo, é uma coisa que eu adoro fazer, adoro falar, né, e não precisa ser essa, você pode me falar sobre o que você quer, dependendo do que fosse, se tiver dentro da minha capacidade, eu falo. Sobre a bibliografia, eu posso até te dar por escrito, mas eu separei aqui do meu ladinho, né, muitas coisas, ó, a gente tem o Trabalho e os Dias, do Hesíodo, né, que é o primeiro escritor que fala sobre, organiza, né, os deuses, né, tem a Teogonia, né, que é a origem, de fato, dos deuses. Aí, a gente tem uns livros que são, né, por exemplo, o livro de ouro da mitologia, que não é organizado assim que nem a minha apresentação, mas que tem bastante coisa. E a gente tem a série, né, da mitologia grega, desse escritor brasileiro, desse estudioso, professor, né, Junito de Souza Brandão, que tem 3 volumes, mas que dá conta do recado. Fora isso, a gente tem uma série de outras bibliografias, né, que é de onde a gente vai pensando todas as histórias, mas essa das divindades fundadoras, né, é a Teogonia do Hesíodo. Tá? Ok. O João Paulo de Oliveira Neto faz uma pergunta. Juliana, o mito Plutão tem a ver com escuridão. E o ex-planeta, pela órbita oblíqua, seria ele o planeta que é aguardado e que traria problemas para a Terra? Eu não sei, ele foi nomeado assim porque ele era o mais distante, o mais difícil de ver, né? E como Plutão é o deus dos infernos e tem, né, o elmo da invisibilidade, por isso que ele foi nomeado. Mas eu honestamente, não sei se ele traria problemas para a Terra. Posso meter a colher? Pode, claro. Bom, João Paulo, eu não sei bem se você se refere a essas histórias de nono planeta ou corpos celestes que estariam ainda escondidos porque ninguém descobriu, mas por enquanto, Plutão ainda é o que a gente sempre conheceu, não tem nenhuma novidade sobre ele, a órbita dele é estável, né? Pelo menos no nosso tempo de vida é assim que está sendo, ele não tem ainda nenhuma evidência de que ele possa sair dessa órbita que ele está travado, né? E não tem nada a ver com as histórias que às vezes a gente vê por aí, de nono planeta e outros nomes estranhos, fim do mundo. Por enquanto, não tem nada a ver não, tá ok? Ok, que mais? Parabéns. O Ricardo do CASP vai falar com o Denis Ogbi, que também é da CASP, para entrar em contato com você, né? E alguém tem mais coisa? De nada? E perguntas? Enquanto o pessoal pega a coragem para fazer pergunta, Juliana, você, claro, ao longo da sua apresentação, você também abriu uma chance para a psicologia, né? Então, a gente vê que a mitologia, as histórias, né, em geral,
da humanidade, dos homens, né, elas sempre ensejam natureza, ensejam o próprio ser humano, envolvem também a psicologia, né, como você mesmo falou, mas será que não era interessante a gente, se é que isso é possível, fazer algum paralelo com o momento cultural, o momento histórico de cada civilização, de cada evolução dela, ou isso é papo para mais, mais 50 minutos? Eu acho assim que cada área se apropria do mito com o seu olhar, né? Às vezes a gente que não é da área, a gente percebe algumas coisas da área alheia, mas assim, muito raso, né? Sem nenhuma profundidade. E não é segredo para ninguém, não é que muitos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estudaram os mitos, né? A gente tem um complexo, o mais famoso deles é o complexo de Édipo, e Édipo é uma figura, é um herói trágico, né? Uma figura da mitologia. E junto a eles tem outros, né? O mito de Electra, que é o oposto do mito de Édipo, e por aí afora. Mas eu acho que essas relações, né, elas são da humanidade e desde sempre, né? Eu costumo falar isso para meus alunos. A gente sempre lê, né, as literaturas clássicas. Nós lemos Medeia agora no começo do ano e comparamos Medeia com a Gota d'Água. A história da Medeia, ela é horrível, né? A Medeia, para vingar o marido, ela mata os próprios filhos, né? Resumindo. Porque, assim, eu falo para meus alunos, você está dando spoiler. Eu falo, não interessa a história, interessa a maneira com que a história é contada, né? Então, isso é uma história milenar, uma história que veio, né, para a gente e tem mais de séculos, muitos séculos, mas ela acontece ainda hoje, né? Então, são comportamentos recorrentes. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, sim. É porque várias coisas que são antigas, textos religiosos, né, eles são escritos na linguagem metafórica daquela época, né, geralmente, e estão circunscritos a um determinado período histórico, a uma determinada situação daquela cultura, daquele povo, né, que escreveu aqueles textos. Então, mas a mitologia, né, eu acho que ela realmente não tem essa característica de estar presa na linguagem metafórica de 2, 3 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, né? Ela é uma coisa que é sempre atual, né, no meu entender, né? Porque ela trata exatamente da forma de ser do ser humano, né? Da parte interior, do funcionamento, vamos dizer assim, né? De como o ser humano opera e entende e se comunica e vê a natureza. Né? É interessante a gente perceber que os mitos, né, principalmente os deuses, eles foram criados à imagem e semelhança dos homens. Como criaturas criadas pelos homens, os homens atribuíram a eles características humanas. E essas características humanas, não interessa se são de 5 mil anos atrás, elas ainda existem. Né? E a gente ainda está aprendendo a lidar com elas. É a nossa natureza. Né? Ok. Bom, continuando aqui os nossos web espectadores, o Fernando Santana também está elogiando, está muito contente. Odivaldo Escarquete diz, doutora Juliana, associar mitologia, astronomia à astrologia, coisas que as crianças adoram, com grafite, é possível? Não, é bom. Ué. A mitologia ela é possível com tudo, com qualquer coisa, com tudo. Né? As histórias são encantadoras. Então,
e o grafite é um desenho, né? É só botar a imaginação para funcionar, porque assim, a mitologia ela tá em tudo, né? Eu começo a dar aula de mitologia, meus alunos falam assim: ah, mas isso é do meu game. Ah, isso aí é God of War. Eu falo, filho, né? Ah, mas isso aí é Cavaleiros do Zodíaco. Isso aí, o mito tá em tudo, né? Tô eu assistindo o Rei Leão, não, isso não é mito, é Shakespeare, né? O mito, ele tá em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Se a gente conhece o mito, a gente reconhece as histórias em todos os lugares. É muito interessante. Então, é possível, sim, e é uma coisa muito bacana de fazer, porque o grafite é uma coisa muito legal, muito atual, muito moderna, não é? E pode usar o grafite para reescrever, né? Agora pintando, né? Os mitos, eu acho super bacana. Desculpa, eu cliquei rapidamente aqui. Tem várias pessoas que querem as referências, que querem saber se existem os livros em PDF. Eu estava pensando o seguinte, Juliana, o que você acha de semana que vem, com calma, a gente postar no Facebook do LNA alguns livros que você considerou mais pertinentes, e aí as pessoas procuram na internet. Uhum. Então, essa pode ser uma solução. Mas eu já vou avisando. O quê? Não se acha tudo num livro só. Ok. A gente tem que estudar várias coisas, né? Ok, temos abraços de Valéria e Rinaldo. Rinaldo foi nosso colega há muito tempo atrás. Gracinha. Os dois, já dei muita palestra nas escolas quando a Valéria passou. Um beijo na Sofia, a filha deles, linda. Vistos. Deixa eu ver aqui, um comentário de Rinaldo. Os deuses mitológicos são muito humanos, com seus defeitos e qualidades. Por isso é gostoso e interessante estudar. O problema deles é que eles são humanos com poderes. Né? Então, na hora de judiar, eles judiam com força. Né? Às vezes era bom a gente não ter poder, não, né? Ok, o que mais vocês querem perguntar para a Juliana? Aqui, a Marcela fala uma coisa que é pertinente, né? A mitologia é um mundo infinito de inspiração para todos os tipos de arte. E ela pode falar isso porque ela é uma artista, assim, de mão cheia. Essa menina faz o que você quiser. O que você quiser. Ela desenha, ela pinta, ela representa, ela dança. Então, é isso mesmo, é impressionante. Ok. Você falou realmente da criançada que diz, não, mas isso é do meu videogame, não sei o quê. Eu vou confessar em público aqui uma grande ignorância, né? Ragnarok. Para mim, Ragnarok era simplesmente algo nos desenhos japoneses, né? Aí, vendo o filme do Thor, eu vi que Ragnarok não era absolutamente da nosso planeta Terra, né? Não existe. A gente, quando estuda análise do discurso, linguística, é até uma frase de uma pensadora, né, dessa área, que chama Júlia Kristeva. Ela fala assim: todo texto é um mosaico de citações. Então, não existe nada novo. Né? Tudo é construído com pedacinhos de outras coisas. Né? É só a gente precisa abrir a bagagem, né? A gente precisa encher a malinha cultural para poder reconhecer essas coisas nessas manifestações. Né? É o que eu estava querendo dizer do Rei Leão. Eu estava assistindo o Rei Leão quando lançou, 1000 anos atrás. Eu olhei e falei, olha, eu conheço essa história. Né? É Shakespeare. Então, você tem no desenho animado, né? Tem o Shakespeare, tem o game, tem no Aquaman, tem o Poseidon, é referência para, né? É tudo um mosaico de citação mesmo. Eu vou puxar aqui de curiosidade um comentário a mais do Rinaldo.
que me lembrou o filme do Homem-Aranha, quando o tio dele morre na calçada, né? Todo poder emana muita responsabilidade, e os deuses mitológicos não são lá muito responsáveis. Né? Essa frase do tio Ben é ótima, né? Nossa, ficou na minha cabeça, viu? Grandes Não sei poderes se todo mundo vêm assistiu, né? grandes responsabilidades. Com grande poder vem grandes responsabilidades. Ok. Bom, pessoal, nós temos 1h25 de duração. Última chance? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Quer ter o seu nome lido ao vivo na internet? Ok. Então, pessoal, eu vou agradecer bastante a você, Juliana, pela sua disponibilidade, o seu carisma, a sua boa vontade aqui, o seu carinho, foi ótimo. Infelizmente, você está se candidatando para futuras lives. Nós não vamos largar do seu pé, não. Viu? Muito obrigada. E eu quero agradecer também a todos os web espectadores pela sua participação, pela sua presença, pela sua presença constante. E então, mês que vem, vamos ter mais uma live. Juliana, abre espaço para você. Eu queria te agradecer, Mariângela, por essa oportunidade para poder falar de uma coisa que eu gosto muito, né? A gente está vivendo confinado em casa, com poucas relações, né? E qualquer relação, qualquer interação é uma coisa muito gostosa, muito boa. Foi uma experiência maravilhosa, me coloco aqui à disposição para que vocês acharem pertinentes. Para mim é um prazer. Te agradeço muito por esse espaço e agradeço muito quem está assistindo. Acabei de ver um comentário ali da minha aluna Helena, que além de aluna, traz verduras para mim, fresquinhas. Um beijo para todos vocês, né? Se cuidem, fiquem em casa, quietinhos, boa noite. Vamos aproveitar o final de semana e até o próximo mês com o próximo, né? Sábados Crescentes. Correto. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a todos. O LNA agradece mais uma vez a vocês todos e, por favor, fiquem em casa e cuidem de quem vocês amam. Okay? Até mais, pessoal.